Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aí uma quinta-feira. Vamos falar um pouquinho da resposta sexual na condição autista de indivíduos adultos de diagnóstico tardio, tá? Vocês me conhecem muito como Clécio, especializado na avaliação e no tratamento, mas o Clécio é especializado em disfunções sexuais pela Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Uma especialização que eu caminhei muitos anos da minha vida, desde o início da minha atividade profissional, e hoje eu só aplico no tratamento dos meus pacientes. Então vamos lá. A resposta sexual, tanto do homem quanto da mulher, ela é dividida em 3 etapas: desejo, a fase de excitação e a fase de prazer ou de orgasmo, tá? O que acontece com o desejo? O desejo é a motivação, é aquilo que me leva a querer ter um ato sexual. A fase da excitação é a fase que me prepara. O homem passa a ter uma ereção, a mulher uma dilatação do canal da vagina, uma lubrificação, e, finalmente, até chegar o momento do prazer, tá? O que acontece na condição autista? Fase de desejo. Você pode ter um desejo sexual hipoativo, tá? Em que o indivíduo ele não tem uma necessidade tão acentuada para o ato sexual, ou pode ter uma necessidade muito pequena. Inclusive, alguns podem não ter nenhum tipo de desejo sexual. E isso é desencadeado por quê? Primeiro, pela hipersensibilidade sensorial. A questão sexual, ela acontece através de uma hiperestimulação tátil, tá? Através de troca de carícias, de beijos. E muitos indivíduos na condição autista têm dificuldade de lidar com essa estimulação. Um outro fator que pode reduzir o interesse e o desejo pela questão da sexualidade são os hiperfocos e a rigidez cognitiva, ou seja, o indivíduo ele direciona a sua atenção concentrada de forma absoluta e intensa sobre uma questão que para ele naquele momento é importante. E muitas vezes esse hiperfoco ele pode estar acontecendo em instantes em que uma atividade sexual possa estar acontecendo. Rigidez cognitiva é quando não existe um contexto apropriado para que essa relação sexual aconteça. E aqui eu estou falando desde uma situação grande, né, até uma situação muito pequena, do tipo, os móveis do quarto tiveram uma alteração e foram modificados, tá? Nós também temos indivíduos que têm uma hipersexualidade e que a questão da sexualidade acaba se transformando muitas vezes num hiperfoco, e isso acaba se confundindo em termos de diagnóstico diferencial muitas vezes com o transtorno bipolar em fases maníacas ou hipomaníacas. A fase de excitação, tá? Tem uma distinção aí entre o homem e a mulher. O homem, através de um raciocínio bem mais lógico e mecânico, mesmo ele sabendo que não está com o seu desejo aflorado, ele se sente muitas vezes numa obrigação de ter essa relação sexual. E o que acontece? Ele se obriga a ter o ato sexual. Isso faz com que ele fique vigilante, seu nível de ansiedade aumente, e em virtude desse nível de ansiedade elevado, ele tem um comprometimento da sua ereção. E esse comprometimento ele pode ser parcial ou total. No caso da mulher, a mulher ela precisa ter um processo de desejo primeiro para que a questão da excitação aconteça, e isso para qualquer mulher neurodivergente ou neurotípica. Se essa mulher está hiperfocada ou está com uma rigidez cognitiva ativa, aguda naquele momento, tanto o processo do desejo quanto da excitação vão passar a ter um comprometimento. E a última fase, que é a fase do prazer ou do orgasmo, tá? Se esse indivíduo, então, se colocou à disposição por uma, entre aspas, obrigação, ele conseguiu
ter uma ereção e ele foi para o ato sexual, ele pode vir a ter uma ejaculação precoce por duas razões. A primeira, porque esse nível de ansiedade está aumentado e é uma das causas essenciais da ejaculação precoce. Ou, junto com esse nível de ansiedade aumentado, inconscientemente, interromper e acabar a relação o quanto antes para poder voltar a viver aquela situação em que estava vivendo, tá? No caso feminino, novamente, um efeito dominó. Baixo desejo, muito baixa excitação, consequentemente vai ter dificuldade para ter o seu prazer. Gente, eu poderia falar aqui muito tempo, nós temos um tempo curto nas nossas redes. Eu estou fazendo uma introdução, mas é uma introdução importante porque eu estou falando aqui de questões que são muito pertinentes para casais onde ambos são neurodivergentes ou para casais onde um dos dois é neurodivergente, o outro é neurotípico. E essas questões muitas vezes geram uma incompreensão sobre o porquê desse processo. Eu estou deixando esse vídeo aqui, ficando aberto para vocês, para nós podermos conversar, vocês trazerem as dúvidas e a gente poder estar orientando vocês de uma forma bem legal, tá bom? Um grande abraço e uma boa quinta-feira.